Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, não só hoje, mas como sempre. Você tem um sábado, um final de semana repleto da presença de Deus e de tudo que o agrada. Observando João capítulo 20, os versículos 19 a 29, João nos relata duas reuniões, onde a primeira acontece com os discípulos temerosos, com portas trancadas, com medo, cabisbaixos, tristes, pelo fato de Jesus ter sido crucificado e morto. Apesar de as mulheres que serviam a Jesus já testemunharem, terem visto ao Senhor ressurreto, eles ainda não haviam visto. E naquele momento, de portas trancadas, Jesus vai se apresentar a eles. E a primeira coisa que Jesus faz é ministrar paz, para cobrir, para aquecer, abraçar os corações que estavam temendo os judeus. E de fato, isto acontece. A tristeza sai para dar lugar à alegria por estarem tendo contato com o seu mestre, Jesus ressurreto, diante deles. A Bíblia diz que Jesus não só ministra paz, como também vai soprar sobre eles e dizer: recebei o Espírito Santo. Nesta reunião, Tomé não está, e a falta de estar na reunião vai causar algumas questões negativas no coração de Tomé. Ele vai ficar ou se tornar crédulo, com uma fé presunçosa. Pois quando os discípulos se aproximam de Tomé dizendo que viram Jesus, Tomé diz: não crerei, se eu não vir, se eu não ver as marcas dos cravos nas mãos e a marca do seu lado e tocar, de maneira alguma eu vou crer. A segunda reunião, depois de 8 dias desta, Jesus se apresenta novamente. E lá está Tomé, no meio dos discípulos, e vai presenciar o que ele não creu, como testemunho dos discípulos que haviam presenciado. E Jesus vai dar uma lição a ele: Tomé, não seja incrédulo, seja crente, pois bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Eu não vou entrar no mérito ou nas negativas das ações de Tomé. Eu quero tomar em uma outra perspectiva as expressões que Tomé utiliza, revelando o seu coração. Tomé está se revelando um cético, mas um cético honesto, que a princípio não crê, mas depois de provas ele se rende, ele abraça a fé cristã a ponto de dizer: Jesus, meu Deus, meu Senhor. Talvez aqui Tomé represente alguns nos nossos dias que não querem viver de experiências alheias. O testemunho de Pedro é bom, o testemunho de João é maravilhoso, o testemunho de outros discípulos são edificantes, mas eu quero ter o meu próprio testemunho. Se eles viram, eu também quero ver. Se eles tiveram experiência, eu também quero ter experiência. Eu quero formar a minha própria história com Cristo, com Deus. Eu quero ter o meu próprio testemunho. Porque quantas são as pessoas de hoje que vivem, que se apoiam nos testemunhos alheios, vivem uma fé rasa, superficial, que se contentam com o testemunho de Pedro, no testemunho de João, mas como Tomé, alguns se destacam em querer ter a sua particularidade, mesmo que fazemos parte de um corpo, de uma igreja. Nós, como cristãos, temos a nossa individualidade com Deus. E a nossa individualidade, particularidade, não desvinculada do corpo, fará com que nós contribuamos para o corpo todo. Possamos acrescentar com as nossas vidas, com as nossas experiências pessoais e particulares, podemos somar com o corpo inteiro. Seja como Tomé neste aspecto. Tenha sua particularidade
Não se contente com os testemunhos dos seus irmãos. Louve a Deus, se alegrem com eles, mas busque os seus próprios e pessoais. Não seja como Tomé, no sentido de ser incrédulo, porque carregamos um título sobre nós que nos obriga a pelo menos ter coerência. Se somos chamados de crentes, no mínimo devemos crer. Mas que a nossa fé deve sempre nos posicionar a buscarmos profundidade em Deus, a ponto de adquirirmos experiências maravilhosas para nós e possamos com elas contribuir com os nossos irmãos.